Continuando a nossa aula de quarta-feira, dia 2 de junho, agora nós vamos fazer atividades de geografia nas páginas 24 e 25. Vamos continuar falando sobre os grupos sociais e as paisagens. Então, olha só, os grupos sociais e as paisagens. Um grupo social é formado por pessoas com as mesmas características culturais, costumes e tradições que os identificam. Vamos conhecer alguns grupos sociais e seus diferentes modos de vida. Nós já falamos sobre a diversidade cultural, diversidade religiosa, falamos sobre a nossa cidade, nosso estado ser formado por muitas pessoas que vêm de outros lugares. Mas quando nós estamos falando de um grupo social, essas pessoas acabam vivendo com as mesmas características culturais. Então, por exemplo, a professora hoje faz parte deste grupo social aqui, de Cuiabá. Eu nasci no Paraná. Porém, tem algumas tradições de lá, mas geralmente o que eu pratico é o que existe aqui na nossa cidade. Não é verdade? Então, olha só, vamos falar sobre alguns povos. Os indígenas, por exemplo. No Brasil, existem 252 povos indígenas. Eles são semelhantes no modo de viver e de se relacionar com a natureza, mas também são diferentes entre si. Cada povo tem uma história, um conhecimento único acerca da vida. Eles se distinguem ainda na forma de organizar as aldeias, criando assim diferentes paisagens. Esses povos falam mais de 150 línguas diversas. Os povos indígenas somam, segundo o censo de 2010 do IBGE, quase 900 mil pessoas. A maior parte desta população distribui-se por milhares de aldeias situadas no interior de 704 terras indígenas do país. Então, olha só, aqui vocês têm uma aldeia que fica no Amazonas, tá? É uma etnia indígena do Demini, e fica no Amazonas. Aqui nós temos os quilombolas, eles vivem em terras de antigos quilombos, onde escravos fugidos se refugiavam e preservam as tradições dos antepassados. Alguns quilombolas residem em áreas urbanas, mas a maioria habita áreas rurais e vive do trabalho do campo. Então, essa foto aqui de 2015, de um grupo de quilombolas lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Temos também, olha só, os sertanejos, que formam um grupo que vive em áreas do interior nordestino, atingidas por longos períodos de seca, criam gado e cultivam alimentos como milho para conseguir água nos períodos em que não chove e o solo fica ressecado. Deslocam-se até onde há caminhões-pipa ou reservatórios de água, como os açudes. Olha só, professor, o que é açude? É a construção de uma represa de água de córregos, rios, e para ser usada nos períodos de seca. Você pode até pesquisar aí mais imagens de açudes. Também constroem cisternas para armazenar água. Então, olha como é sofrido o povo sertanejo, né? Tem aqui também os caiçaras, que é um grupo social formado por pescadores tradicionais, que vivem nas áreas litorâneas dos estados do Paraná, São Paulo e parte do Rio de Janeiro. Os caiçaras usam os recursos naturais encontrados entre o mar e a floresta para alimentação e construção de moradias, redes e canoas. Vivem da pesca artesanal, da venda de artesanato e do turismo. Então, aqui vocês têm imagens do sertanejo, né? Esse aqui é um carro de boi na Paraíba, uma cidade chamada Monteiro. Aqui os caiçaras, né, na praia de Paraty, na cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, em 2016. E temos aqui os ribeirinhos. Nós já ouvimos falar aqui em Cuiabá, né, sobre os ribeirinhos também. Mas essa foto aqui é do Pará, de 2017. É uma comunidade ribeirinha. Você já foi na comunidade ribeirinha aqui de Cuiabá?
Se não, quando puder, quando estiver mais tranquilo, agora não na pandemia não, tá, galerinha? Quando estiver tranquilo, vocês podem fazer uma visita, vai ser bem interessante. Os ribeirinhos vivem à margem dos rios, na Amazônia. O rio é fundamental para eles, pois é dele que obtêm alimentos e por ele que se locomovem. Você viu um exemplo de moradia dos ribeirinhos, a palafita, na abertura deste capítulo. Ao construir casas e planejar plantações, os ribeirinhos consideram os períodos em que o rio tem maior ou menor volume de água. Bom, diferente dos sertanejos que quase não têm água, que tem um período de seca muito extenso, os ribeirinhos já vivem em um lugar que tem água, às vezes menos e às vezes mais, devido ao período de chuvas, aí aumenta o nível do rio. Então eles constroem as casas sobre palafitas, justamente para que quando aumentar o nível do rio, a água não venha invadir a casa deles, né? Bom, então agora que vocês já viram um pouquinho sobre esses grupos sociais, os indígenas, quilombolas, sertanejos, caiçaras e ribeirinhos, vocês vão pegar o caderno, bem prático a aula de hoje, bem bacana, e vão desenhar as características mais marcantes de cada grupo social que foi apresentado. Identifique-o, então você vai colocar assim, os indígenas. Quais as características mais marcantes? O que você percebeu ali quando a gente fez a leitura do texto juntos, que você acompanhou aí? Você vai falar qual é a característica, como que eles se reúnem, como são as aldeias, essa organização. E os quilombolas, os sertanejos, os caiçaras, os ribeirinhos. Então, cada um você vai desenhar aquilo que é mais marcante de cada grupo social. Não esqueça de identificar. Então, você tem que escrever indígenas e desenhar, quilombolas e desenhar. Capriche no desenho, capriche na pintura e não esqueça de me enviar as fotos, ok? Beijo, galerinha, até a próxima aula.